Olá, minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Esquenta de Segunda, esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana. E essa semana nós continuamos o estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 8 a 15, ação da prece, transmissão do pensamento. Kardec nos ensina que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ela pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos fazer uma prece por nós, pelos outros, pelos vivos e por aqueles que já desencarnaram. A oração não é um simples conjunto de palavras, mas um movimento da alma, uma vibração íntima, um impulso do coração que se lança em direção ao alto. Chico Xavier, com sua simplicidade e sabedoria, sempre dizia: a prece é a luz que acendemos no nosso próprio espírito. O Espiritismo nos revela que estamos imersos em um fluido universal, um oceano invisível que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados. Esse fluido é o veículo do pensamento, assim como o ar transmite o som. Quando oramos, dirigimos nosso pensamento a um ser, a alguém, que pode ser Deus, Jesus e os espíritos amigos. E uma corrente fluídica se estabelece. Essa corrente leva nosso sentimento, nossa intenção, como se fosse uma carta espiritual, enviada pela energia do nosso coração. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Está no capítulo 27, no item 9. Por isso, quanto mais sincera, intensa e amorosa for a nossa prece, mais longe ela alcançará. A oração não tem barreiras físicas. Podemos estar sozinhos ou em multidões, em silêncio ou falando. Deus ouve a linguagem do coração. Ao contrário do que se pensa, a prece não tem como objetivo mudar os desígnios de Deus, pois sua vontade é perfeita e soberana. O que a prece faz é mudar a nós mesmos, fortalece-nos moralmente, ilumina nossos pensamentos e nos ajuda a resistir ao mal. Lá no item 10 a gente vê a seguinte citação: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos e adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades. Quando passamos por dificuldades, muitas delas são fruto dos nossos próprios erros e escolhas. Deus não retira as consequências dos nossos atos, mas pela oração podemos receber inspiração, coragem e discernimento para corrigir nossos rumos. Emmanuel nos lembra: toda vez que oramos com sinceridade, uma resposta do alto nos visita, ainda que em forma de silêncio ou de paciência renovada. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, vivemos tempos difíceis. A intolerância, o egoísmo, a violência e o medo parecem dominar os noticiários e os nossos lares. Em meio a tanta inquietação, a prece surge como um bálsamo, uma âncora emocional, um ato revolucionário de paz. Divaldo Franco nos orienta: orar não é fugir da realidade, é dialogar com Deus e receber dele as forças para enfrentá-la com dignidade. Quando oramos sinceramente, mudamos nossa frequência vibratória. E ao mudarmos a nossa vibração, influenciamos o ambiente ao nosso redor. Um lar onde se ora é um lar mais leve. Um coração que está em prece é um coração menos inclinado ao ódio e à vingança.
se queremos um mundo mais justo e fraterno, precisamos começar por nós mesmos, pela prece sincera, despertando em nós o amor, a empatia, a tolerância, virtudes fundamentais para uma sociedade equilibrada. É importante lembrar que a prece não substitui a ação. Não adianta pedir paciência e sair brigando, pedir cura e manter hábitos destrutivos, pedir paz e alimentar a guerra no coração. A verdadeira prece nos impulsiona à transformação interior, que se reflete em atitudes concretas. A prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus, porque nasce do sentimento da verdadeira piedade. Mesmo assim, ninguém deve deixar de orar por se achar indigno. A humildade, a intenção sincera e o desejo de melhora já são caminhos abertos para que Deus nos escute. Bezerra de Menezes, certa vez psicografado, nos disse: ore sempre, mesmo quando julgar que não tem forças. A prece é o sopro divino que alimenta a alma em meio à escuridão do mundo. A prece coletiva, quando feita com sinceridade, possui força ampliada, pois as vibrações se somam e se potencializam, assim como os fazemos no centro espírita, por exemplo. Jesus nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Por isso, nas reuniões espíritas, nas preces familiares, nos momentos de calamidade ou sofrimento social, o esforço coletivo em oração cria uma corrente de luz que pode envolver cidades, nações e até o planeta inteiro. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, a oração é o idioma da alma, o diálogo mais íntimo que podemos estabelecer com Deus. Por ela, nos libertamos das trevas interiores, nos sintonizamos com o amor divino. A prece não depende de palavras rebuscadas, mas de sentimento, intenção e verdade. O Espiritismo, ao nos explicar a ação da prece e a transmissão do pensamento, nos oferece uma fé racional e ativa, que consola, mas também educa e transforma. Finalizo com as palavras atribuídas a Maria, mãe de Jesus, através da psicografia de Chico Xavier. Filhos, orai. O mundo necessita de luz, e a luz nasce do coração que ama, confia e ora. Uma prece é sempre uma flor que desabrocha no jardim de Deus. Que possamos, então, semear muitas flores todos os dias. Eu espero, minhas irmãs e meus irmãos, que vocês leiam esse trecho do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 8 a 10. E nos encontramos quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, onde aprofundaremos essas reflexões e traremos tantas outras. Fiquem todos e todas com Deus e até lá.